Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Bem-vindo ao Daily Devotions, o nosso devocional da De Gravataí, a nossa igreja, nossa família. É uma alegria poder estarmos juntos, mas nesse dia, quando estamos percorrendo a leitura bíblica, o plano de leitura anual da Bíblia 365, e ainda no livro de Josué, nos capítulos 21 a 22, né? Esse líder que me encanta. Eu tenho, assim, ficado sempre muito impactado e aprendendo, né? Buscando, assim, perceber todo o foco, né, da sua vida de fidelidade, de lealdade, e também com o foco de cumprir a missão, de conquistar a terra prometida, dividir ela entre as 12 tribos de Israel. E agora chegou, depois de ele ter distribuído entre as últimas 7 tribos, né, das 12, agora os levitas, a tribo de Levi foi ter com Josué e também o sumo sacerdote Eleazar, para buscar aquilo que Moisés havia já prometido, designado, né, que os da tribo de Levi iam receber cidades, não territórios, mas cidades, para poder criar, né, seus rebanhos, terem pastagens. E assim Josué e Eleazar, em Siló, havia de sortes entre as cidades que pertenciam às tribos de Israel, então designar elas para os levitas, assim como os das descendências de Arão, né, sumo sacerdote, os coatitas, os gersonitas e os meraritas. Todos eles, então, foram recebendo as suas cidades, né, para ali se estabelecerem e, enfim, terem as suas famílias. E Moisés e Josué assim o fez, né, e ficou pacificado, né, essa questão. Então agora a Bíblia vai dizer assim: assim o Senhor deu a Israel toda a terra que havia jurado dar a seus antepassados, e eles tomaram posse dela e nela se estabeleceram. O Senhor lhes deu descanso de todos os lados, como havia prometido solenemente a seus antepassados. Nenhum de seus inimigos resistiu a eles, pois o Senhor os ajudou a conquistar todos os seus adversários. Nenhuma das boas promessas que o Senhor fez à família de Israel ficou sem se cumprir. Tudo o que ele tinha dito se realizou. Então ficou assim, né, a palavra do Senhor, fiel a tudo aquilo que ele havia prometido. Agora Josué convoca, né, as tribos de Ruben, Gade e a meia tribo de Manassés, que Moisés havia dado território do lado leste do Jordão, como a gente sempre comentou aqui, né? Por onde os israelitas adentraram a terra prometida. Lembra quando o Rio Jordão parou o seu curso, e ali então eles passaram a pés enxutos pelo Rio Jordão, mas daquele lado ficou, né, um território muito fértil, né, amplo, para essas 3 tribos, né, ou 2 tribos e meia, melhor dizendo, Ruben, Gade e meia tribo de Manassés. Só que Moisés fez eles jurarem, né, que eles haveriam de adentrar, passar o Jordão, os homens de guerra dessas 2 tribos e meia, para ajudar os seus irmãos, as demais tribos, poderem conquistar, né, os territórios daqueles que habitavam na terra de Canaã. E assim Josué está diante dessas 2 tribos e meia e fazendo referência: vocês fizeram tudo o que Moisés, servo do Senhor, mandou e obedeceram a todas as minhas ordens. Então eles foram leais, fiéis, né?
permaneceram na frente da batalha, lutando em prol de seus irmãos das 12 tribos, e agora, como cessou, né, esse tempo de conquista, de guerras, eles retornam. Josué está dizendo, agora vocês retornem com toda a riqueza que vocês adquiriram, né, gado, enfim, ouro e tudo, e retornem para as suas famílias, né? E assim eles fizeram, né? Mas com a advertência, dizendo Josué a eles, amem o Senhor, seu Deus, andem em todos os seus caminhos, obedeçam aos seus mandamentos, peguem-se firmemente de todo o coração e toda a alma. Então Josué os abençoou e os despediu. Que lindo, né? Agora, quando eles retornam, tem um episódio aqui que vai ficar para a próxima edição, né? Quando eles retornam, eles, antes de passarem o Jordão, eles encontram pedras ali bem especiais e formam um lindo altar, que na verdade não era para sacrifícios, era um altar de um monumento, mas preocupou, né, os sacerdotes e como também as tribos de Israel. Como assim vão fazer um altar? Vão se separar de nós, não vão estar mais unidos conosco, e daqui a pouco eles abandonam o Senhor e eles vêm contra nós para guerrear. E ali se preocupou e por pouco não há um confronto de uma guerra entre as 10 tribos contra as 2 tribos, né, e meia. E assim Josué mandou, né, Finéias, que era também, né, sacerdote, junto com um líder de cada tribo de Israel, das 10 tribos, para falar com a tribo de Ruben, Gade e meia tribo de Manassés, para de fato saber, né, e o que estava acontecendo, porque poderia haver ali um grande conflito. Agora, amanhã, nós vamos estar falando o que aconteceu, né, como se deu, qual foi, né, o desdobramento desse encontro. Muito bem, mas lembrando, que o Finés disse, vocês lembram de Acã, que não foi só ele que pereceu, toda a sua família, e quanto nós perdemos a guerra em Ai, tudo isso eles consideraram, né? Porque agora, se o pecado dessas 2 tribos e meia acontecesse de fato, todo Israel ia também sofrer os prejuízos. Era essa a preocupação dos sacerdotes. O Evangelho de Lucas, aqui está nos mostrando Jesus nessa última semana, né, antes da sua morte e ressurreição, quando ele ensina no templo e os fariseus ou aquelas pessoas que queriam, né, pegar ele em algum tropeço, armaram muitas maneiras para isso, mas Jesus sempre muito, né, sábio, ele é a sabedoria, e ele respondia, né, e às vezes não respondia, quando eles queriam saber que autoridade ele fazia os milagres, enfim, e ele respondia com outra pergunta, né, perguntando sobre João, o que é que eles achavam, se era de Deus ou não era de Deus, e eles não responderam, ficaram receosos. Jesus, eu também não vou responder. E também a questão quando eles, veja bem, se disfarçavam como pessoas sinceras para tentar pegar Jesus numa palavra contra o Império Romano. Escuta, é lícito pagar os impostos a Roma? Essa era a pergunta, né, para ver se ele dissesse não, fosse reacionário. Aí a moeda, qual é a face que aparece? É de César, então dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E eles se admiravam que ninguém podia pegar Jesus, porque Jesus sabia da hipocrisia daquele povo. Bem, deixo aqui a conclusão com Provérbios. O sensato é respeitado, o desleal caminha para a destruição. Vamos seguir sempre com sensatez e temor ao Senhor.